Meu filho está com problemas. Através da constelação familiar, eu vou conseguir ajudar meu filho? Sim. A constelação familiar tem como base as três leis sistêmicas, que são a hierarquia, o equilíbrio de troca e o pertencimento. Então, a compreensão dessas três leis e a gente identificando o lugar que eu ocupo dentro do meu sistema familiar, então isso auxilia demais na compreensão das dinâmicas dos relacionamentos entre pais e filhos, entre cônjuges, entre amigos, dentro do ambiente da empresa, que também a empresa é uma família. Então, em todos os âmbitos da vida. Porque muitas vezes nós estamos fora do nosso sistema familiar, fora do nosso lugar dentro da empresa, do nosso lugar dentro da família. E isso causa muito conflito. E muitas vezes também, inconscientemente, a gente quer salvar algum ancestral. Ou conscientemente mesmo, quer salvar o filho, quer salvar o marido, quer salvar a mãe, o pai, um irmão, uma irmã. Então, isso causa muito emaranhamento, muito conflito. Então, a compreensão dessas leis, e isso é o grande foco da constelação aqui, isso pode transformar a vida, porque é um posicionamento interno. Quando eu tenho essa compreensão dentro de mim, esse posicionamento interno, se eu entendo dentro de mim e me coloco no meu lugar, automaticamente todo o sistema ele é alinhado. E isso traz uma força interna, uma força para o campo da família, o campo familiar, e isso modifica não só a minha vida, como a vida dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos. É uma compreensão muito profunda. A gente precisa ter a aceitação do destino de cada um do jeito que é. Aceitar que os meus pais são como são, que o meu filho faz as escolhas dele, não tem como eu me intrometer. Então, se o meu sonho é que meu filho seja médico, mas ele quer ser um músico e ter o dom e talento para ser músico, eu preciso deixá-lo seguir o destino dele. Então, quando eu me intrometo na vida do meu filho, querendo que ele faça as coisas do jeito que eu quero, que eu acho certo, porque pode ser certo para mim, mas não é certo para ele. De repente, ele tem um outro destino. Então, aquela frase que nós criamos os filhos para o mundo e não para nós. Aqui ela é literal. Os pais criam os filhos para a vida, para que eles tenham a força de ir para a vida. Isso é o que é importante. Então, quando uma mãe e um pai preocupa-se com o seu filho e quer auxiliá-lo de alguma forma, então esse pai e essa mãe podem vir para uma sessão de constelação. Quando a gente constela o nosso sistema, não somos só nós que somos beneficiados, são todos os membros ali envolvidos. Então nós temos o nosso primeiro sistema, que é o sistema de origem, pai, mãe e irmãos, ou não, só pai e a mãe e eu, de repente sou filha única, né? Ou é filho único. E quando eu caso e tenho filhos, eu formo um novo sistema. Então, se eu caso e não tenho filhos, eu não formo um outro sistema. Então, digamos, uma pessoa tem o sistema original dela e tem filhos lá com 3, 4 pessoas. Com cada um desses membros, desses companheiros ou companheiras, então, e tem um filho com cada um, ou enfim, vários, então está formando novos sistemas. Então, você vai vendo o emaranhamento aí. E aí entra nesse bololô todo não só a família, né, mas também os ex-companheiros, as ex-companheiras, né, tudo precisa ser olhado e incluído. Então, quando a gente tem uma compreensão disso, e a gente dá um lugar a cada um dentro do coração, porque a constelação acontece dentro de nós, não é algo racional, então a vida vai entrando nos eixos. Então, sim, né, então chegou para mim um caso, né? Então tem o pai e tem o filho que está prestando o vestibular para medicina. E o pai está muito angustiado, querendo auxiliar esse filho. Só que como ele vai auxiliar esse filho se ele está gerando uma angústia enorme, tá ali com muita ansiedade, tudo isso ele está jogando para onde? Em cima do filho.
Isso é inconsciente. Na ânsia de querer que o filho passe para seguir o legado, então ele se angustia, né. Então como que vai resolver isso, né? É constelando, constelando, tendo uma compreensão maior das leis sistêmicas, trazendo esse entendimento para si mesmo e acalmando isso. Quando a gente tem conhecimento, porque conhecimento é poder, o conhecimento ninguém tira de nós, jamais. O que está dentro de nós, a nossa sabedoria, ninguém tira de nós. Então aí ele pode relaxar, liberar as questões emocionais, né, os lixos emocionais, entender o porquê, né, dessa autocobrança e também dessa cobrança com relação ao filho, isso pode ser para qualquer situação, né? E aí isso é uma libertação tanto para esse pai quanto para esse filho, né? Ai, meu filho, eu tenho problema de relacionamento com meu filho, outro caso, tenho problemas de relacionamento com meu filho e eu quero muito ajudá-lo. Então aí a pessoa tenta de todo jeito colocar informação dentro da cabeça do menino e não tem como, menino entre aspas, né, já é um adulto, e não tem como, gente, porque cada um tem o seu nível de consciência, cada um tá no seu momento e é preciso respeitar por mais que te doa. E aí é o filho que precisa de um atendimento terapêutico, na verdade quem tá precisando é a mãe, é o pai, porque assim, os filhos espelham quem? Os pais, né? Olha aquele caso lá tão famoso agora lá da janela, né? Então, como que vai crescer essa criança, né? Quando os pais dão tudo para essa criança, né? Aí entra a constelação para a gente ter uma consciência, um entendimento com relação a tudo isso, né? Até onde nós conseguimos ser auxílio de fato para os nossos filhos. Quando olhamos para as nossas questões, para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos, porque quanto mais temos uma compreensão sobre nós mesmos e o que a gente precisa ali trabalhar, liberar, olhar, mais fortes, mais seguros serão os nossos filhos. E assim é também a postura diante da vida, diante do empreendimento, dos negócios, da profissão. E a constelação familiar, ela é a janela da alma. A constelação familiar é um movimento de alma, então a gente olha para algo muito profundo, muito importante, muito bonito, e é natural uma pessoa vir para uma constelação de um jeito e ela sai completamente diferente. Então eu já vi casos que a pessoa chegou muito triste, chorando em depressão e sai sorrindo, linda, brilhante. Isso é o benefício da constelação. Quando a gente tem uma maior compreensão, a gente ganha esperança. Esperança para viver melhor, esperança porque a gente vê que há luz no fim do túnel. Eu sempre falo isso para vocês, existe luz no fim do túnel, né? Décadas atrás eu estive aí numa depressão, quando que eu imaginaria que eu passaria por tudo isso e olharia para trás e nem é como se isso nunca tivesse acontecido, né? E a gente precisa saber fazer escolhas, dizer não ao que nos faz mal, dizer sim para a vida, para a beleza que existe à nossa volta e para a nossa própria essência, a nossa própria luz. Eu digo sim para mim.